Oi, pessoal, bom dia. Boa tarde já, né? Eu tentei fazer pelo YouTube, mas no fim não deu certo, tive dificuldade. Então, no fim, eu achei melhor fazer um vídeo e aí eu mando para vocês vídeos pequenos pelo WhatsApp. A Yasmin manda para vocês e a gente vai fracionando isso em mais ou menos uns vídeos de meia hora, 40 minutos. É uma experiência, não sei como que vai ser, né? Mas pelo menos para a gente conseguir ter andamento na matéria e vocês não serem prejudicados. Eu havia pensado fazer primeiro os vídeos a respeito de constrangimento ilegal e crimes contra a liberdade individual, mas no fim eu pensei melhor. Eu achei, como isso cai em sala, eu achei melhor dar isso, como isso cai na integrada, eu achei melhor dar isso em sala, né, que são crimes contra a liberdade individual, que ainda vão cair na integrada, e aí pelos vídeos eu mando os crimes contra o patrimônio que não serão cobrados. Então eu achei melhor fazer dessa forma, porque pelo menos os crimes contra a liberdade vocês têm a oportunidade de fazer perguntas para mim em sala. Durante o andamento dando a matéria, vocês conseguem me perguntar. Esses vídeos que eu vou fazer agora serão sobre o patrimônio. A gente vai começar pelo crime de furto. E aí depois, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar, mas depois da integrada, via e-mail, via pessoalmente, né? Mas não durante, dando a matéria. Então eu achei melhor a gente fazer assim. Tá? Então, vai ser realmente sobre os crimes contra o patrimônio, porque nos próximos dias, nas próximas aulas, a gente vai ter crimes contra a liberdade individual. E esses crimes contra a liberdade individual caem na integrada. Né? Pelo menos até o 149, que é a redução à condição análoga de escravo, eu vi que vai cair na integrada. Então, eu achei melhor dar em sala de aula aquilo que vai cair na integrada. E é aquilo que não vai cair na integrada, a gente dá pelos vídeos, né? E se eventualmente sobrar alguma aula, a gente dá em sala de aula também. Mas aí vocês utilizam esses vídeos para estudar, tá bom? Como eu falei para vocês, peço desculpas pela simplicidade aqui. Eu tô fazendo aqui no meu apartamento, um apartamento provisório, até porque meu apartamento tá em reforma, então eu tô tentando fazer da forma que for melhor para que vocês minimamente não sejam prejudicados, tá bom? Então, nesse primeiro vídeo, eu vou falar a respeito das elementares do crime de furto. O crime de furto está lá no artigo 155 do Código Penal e é ele que inaugura o rol dos crimes contra o patrimônio. Né? E diz lá, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra. Eu fiz mais ou menos um roteiro dos pontos mais importantes. Abre aí no seu código o artigo 155, iniciam-se lá os crimes contra o patrimônio e diz lá o caput do artigo 155, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra. Neste primeiro vídeo, o que eu vou falar? Eu vou falar a respeito das elementares. Então, o verbo, a conduta típica, o objeto material, o elemento normativo e o elemento subjetivo do tipo. Só dessas elementares, dessas 4 elementares, já facilita muito na diferenciação com os outros crimes. Vamos começar então pelo núcleo, pelo verbo, pela conduta típica. O verbo é subtrair, subtração. Subtrair significa retirada contra a vontade da vítima. Existem 2 formas que a gente pode realizar essa subtração. Primeiro, é quando um indivíduo, sem qualquer autorização da vítima, retira a coisa da vítima contra a sua vontade. Essa é a primeira forma, a forma mais clássica, mais tradicional. Existe uma outra forma de existir a subtração, né? Quando a própria vítima entrega o bem ao indivíduo, mas a vítima não autoriza que esse indivíduo retire a coisa da sua esfera de disponibilidade. Então, por exemplo, um camelô na rua, você para na rua para ver determinada coisa de um camelô. Você pega a coisa para visualizar. O fato da própria vítima lhe entregar não desqualifica o furto, não desconfigura o furto. Mas o fato de você sair de lá sem a autorização da vítima significa já que houve uma situação de furto. Por que eu estou mencionando isso? Porque mais para frente a gente vai estudar apropriação indébita. No crime de apropriação indébita, a própria vítima entrega a coisa ao indivíduo. Mas, na apropriação indébita, a vítima autoriza que o indivíduo saia com uma coisa, ou seja, a própria vítima autoriza que a coisa saia da esfera de disponibilidade da vítima.
Então, por exemplo, na apropriação, eu empresto um livro para você. Eu emprestei o livro para você. O fato de eu ter emprestado o livro para você, eu estou te autorizando que esse livro saia do meu ambiente, saia do meu entorno. E aí você leva o livro para sua casa e depois você não me devolve mais. Isso então é a apropriação indébita. Na apropriação indébita, a posse é desvigiada. No furto, a vítima tem a posse vigiada. O entorno é de posse vigiada. Então, duas formas de subtração. Quando você retira da vítima sem qualquer autorização, certo? Subtrair coisa alheia móvel sem autorização da vítima. O verbo subtrair significa isso. Ou então, quando a própria vítima entrega o bem a você, mas ela não autoriza que você deixe o entorno dela com o bem. Então, você, sem autorização da vítima, retira a coisa da esfera de disponibilidade da vítima. Então, no furto, a posse, ela é vigiada. Na apropriação indébita, que a gente vai estudar mais pra frente, a posse é desvigiada, certo? Então, o que diferencia o furto da apropriação indébita, basicamente, é isso, nessa segunda modalidade. É que no furto a posse é vigiada e na apropriação indébita a posse é desvigiada. O que mais? Outra elementar, o objeto. Qual que é o objeto material do furto? Objeto material, vocês sabem já. Objeto material significa pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. No furto, o objeto material é a coisa móvel. O que significa coisa móvel? Coisa móvel significa que pode ser levada de um local para o outro. Atenção que não é necessariamente o mesmo sentido de coisa móvel que existe em direito civil. Tá? Em penal é o literal, é aquilo que você pode deslocar de um lugar para o outro. Então, o objeto material no crime de furto é a coisa móvel, que pode ser transportada de um local para o outro e, portanto, sai da esfera de disponibilidade da vítima, certo? Então, bens imóveis não podem ser furtados, certo? E aí a gente vai agora, eu separei alguns pontos que envolvem aí algum conflito em relação ao que seja o objeto material. Então, por exemplo, animais domésticos. Animais domésticos, desde que eles tenham dono, eles podem ser furtados. Então, portanto, eles podem ser objeto de furto. Animais domésticos que não tenham dono, eles são considerados coisa de ninguém. Coisa de ninguém, por mais que ele seja móvel, não é alheio. Então, portanto, não pode ser objeto do furto. Os semoventes. Quais são os semoventes? Bois, porcos e cabras. Eles também podem ser objeto de furto também. Né? Aliás, o furto de gado, existe uma nomenclatura específica, que é o abigeato. Tá? Que mais? No parágrafo 3º do crime de furto, existe lá uma cláusula de equiparação, em que ele diz que é possível o furto de energia elétrica e todas as energias que são equiparadas e que tenham valor econômico tanto quanto a energia elétrica. Então, a energia elétrica, embora não seja uma coisa que você pega, né, não seja algo factível, ela também é uma cláusula, existe a possibilidade nessa cláusula de equiparação que ela também possa ser objeto material do furto. Então, por exemplo, esses gatos, essas gambiarras, são furto, né, mais especificamente no parágrafo 3º, em que existe uma cláusula de equiparação. O legislador, no parágrafo 3º, equipara a coisa alheia móvel à energia elétrica. Não só a energia elétrica, outras energias que também tenham valor econômico, tal qual a energia elétrica. Que mais? Seres humanos. Os seres humanos, eles podem ser transportados de um local ao outro, mas eles não são coisa, né? Então, não é possível que haja furto de seres humanos, certo? Agora, é possível, eventualmente, que haja furto de tecido humano. Aí, tudo bem, né? Porque o tecido humano, você pode ser transportado de um local para o outro, ele é coisa, ele não é humano, ser humano na sua integralidade, né? Como, por exemplo, ou então até, por exemplo, de sangue. Né, existem lá aqueles bancos de sangue. Banco de sangue, o sangue que você retira lá, que você subtrai sem a autorização de alguém, também pode ser considerado objeto material do crime de furto, tá? Órgão, tecido,
né? Tecido não, mentira, órgão, né? O órgão, o furto de órgãos, ele tem lei específica na lei de transplante. Então, por existir legislação especial, não é englobado aqui também. A título de curiosidade, a lei de transplante é a lei 9.434, tá? De 97. Bom, então, em relação ao objeto material, a gente já definiu, é qualquer coisa móvel. E aí eu fiz essa observação em relação aqui a essas situações mais conflituosas. Elemento normativo. O que é o elemento normativo? Elemento normativo de um tipo penal significa que o juiz, o legislador, ele faz uma avaliação específica a respeito do conceito, do significado daquilo. No crime de furto existe elemento normativo. Não são todos os crimes que possuem elemento normativo, mas no crime de furto existe elemento normativo. Qual que é o elemento normativo? É a coisa ser alheia. Então, o que seja de outra pessoa. Uma coisa alheia móvel. O elemento normativo é o alheio. E aí existem algumas expressões em latim, de algumas situações, por exemplo, de coisa perdida, coisa de ninguém, e a gente vai analisar esses itens, essas outras espécies, para a gente saber se são também objeto material do furto. Então, por exemplo, res, vocês sabem que significa coisa. Res nullius significa coisa de ninguém. Coisa de ninguém não é coisa alheia. Então, res nullius não pode ser objeto do furto, certo? Então, por exemplo, um cachorro de rua. Um cachorro de rua não tem dono, é coisa de ninguém, não tem propriedade. Então, ele não pode ser coisa, não pode ser objeto do furto. Res derelicta. A res derelicta é a coisa perdida, é a coisa abandonada. Perdão, não é a coisa perdida, é a coisa abandonada. A coisa abandonada significa que também não tem dono. Então, não pode ser objeto de furto. Agora, a res desperdicta. A res desperdicta é a coisa perdida. Então, que significa que tem um dono, mas que foi perdida. Então, se você acha lá uma carteira com dinheiro no metrô e você pega essa carteira, não é a subtração. A gente vai ver que existe um crime específico que está lá no artigo 69, que é apropriação de coisa achada. Então, a coisa perdida, ela tem dono, mas você não realiza o verbo, o núcleo do tipo penal, que é de subtração, de retirada contra a vontade da vítima. Então, existe aí uma ausência da elementar do verbo do furto. Então, não entra no furto. Tá? Ela vai entrar em relação ao artigo 169 do Código Penal, que é a apropriação de coisa achada. Então, porque você não retira, você não subtrai, você se apropria de algo que não lhe pertence. Então, a res desperdicta, que é a coisa perdida, ela tem dono, mas isso não significa que vai ser objeto do crime de furto, tá? Que mais? O cadáver. Né? Existe um certo conflito na doutrina e na jurisprudência a respeito da possibilidade do cadáver, se o cadáver é coisa alheia, né? Hoje o entendimento é que sim, né? Existe a possibilidade do cadáver ser considerado coisa de alguém, uma coisa alheia. Entretanto, existe legislação específica, que é o crime de subtração de cadáver, artigo 211 do Código Penal. Então, não entra em relação ao crime de furto do artigo 155. Bom, outra elementar que a gente vai estudar, o elemento subjetivo. Quanto ao elemento subjetivo? Quanto ao elemento subjetivo, não existe a forma culposa. Todos os crimes todo crime de furto é um crime doloso. Então, tem o dolo genérico, o dolo geral de subtração. Fora o dolo da subtração, existe um elemento subjetivo do tipo, ou seja, um dolo específico. Qual que é o dolo específico fundamental no furto? É o fim de assenhoramento definitivo. O que significa assenhoramento definitivo? É de ter a coisa para si. Bom, o que significa isso? Significa que você subtrai algo de alguém e tem a intenção de ter a coisa para você ou para terceiro. Ou seja, você não tem a intenção de restituir a coisa para o proprietário. Então, por isso que o furto de uso é atípico, porque não existe essa elementar que é o elemento subjetivo do tipo.
O que acontece no furto de uso? Você retira algo de alguém, mas você tem você tem a finalidade de restituir a coisa. Você não tem esse elemento subjetivo de assenhoramento definitivo, de possuir a coisa para si. Então, por isso que o furto de uso ele é atípico. É lógico que no furto de uso, além disso, desse requisito de você não ter a finalidade de ter a coisa para você, né, ad eternum, para sempre, além disso, é preciso que, para que se configure essa atipicidade do furto de uso, é preciso que você restitua a coisa, né, integralmente, sem que haja nenhum dano, nenhum prejuízo à vítima. Então, se você usa, por exemplo, o carro, você pega o carro de alguém sem autorização, sai, dá uma volta e devolve o carro na mesma situação. É uma situação de furto de uso. Desde que você eventualmente restitua a gasolina, né? Porque a gasolina ela é equiparada à energia e ela tem um valor econômico. Então a gasolina você precisa restituir e pronto, existe a situação de atipicidade do fato. Então, no furto do crime do artigo 155 do Código Penal, a pessoa subtrai algo, mas subtrai sem a finalidade de devolver. Isso significa o fim de assenhoramento definitivo, que é muito importante. Isso é uma elementar do tipo penal. Se não existe essa finalidade de assenhoramento definitivo, de ter a coisa para si ou para outrem, está desconfigurado o crime de furto. E aí, eventualmente, a gente pode considerar que haja uma situação de furto de uso, tá? Então, de novo, para vocês anotarem aí, no furto de uso existe uma atipicidade. Quais são os dois requisitos do furto de uso, portanto? Primeiro, a não existência desse elemento subjetivo do tipo, ou seja, a não existência do fim de assenhoramento definitivo. O assenhoramento definitivo, ele é nomeado na doutrina como animus habendi, com H, animus habendi, tá? Que é a finalidade de ter a coisa para si. Então, não pode ter esse animus habendi com furto de uso. Além disso, é preciso que haja devolução integral e sem nenhum dano do bem ao legítimo proprietário. Bom, essas foram, então, as elementares. Agora, no próximo vídeo, a gente vai falar a respeito de sujeito ativo, sujeito passivo, consumação e tentativa. Tá bom, pessoal? Até mais.